Estamos vendo um cinto feito de pedaços de lençóis de uma prisão. É o método que Jeffrey Epstein usou para se suicidar. Se é que isso foi realmente o que aconteceu hoje, só a menção do nome dele já causa pavor, dor, raiva e indignação. É um nome que, décadas atrás, estava ligado a fortunas, glamour, contatos e poder. Um nome que passou do anonimato absoluto a ser o anjo da guarda dos pesos pesados que comandam o mundo. Até que ele mesmo ascendeu a esse status. Tinha presença, carisma, milhões, mansões e até uma ilha que também se tornaria um símbolo, mas de algo mais sombrio. Epstein era implacável até que emergiu seu lado mais perverso. Denúncias revelaram seus abusos a menores, não só para satisfação pessoal. Ele liderava uma rede internacional com políticos, membros da realeza e outras figuras observadas mundialmente. Claro, depois de escapar da justiça várias vezes, Epstein foi preso na penitenciária metropolitana de Manhattan. Lá, ele aguardava um julgamento no qual não poderia admitir sua culpa, porque isso implicaria revelar nomes que prometiam desencadear um escândalo sem precedentes. Por isso, ele precisava de proteção, embora as coisas não saíssem como esperado. Mas não vamos nos adiantar. Como foi sua ascensão ao poder? Quais revelações causaram sua queda? Por que sua morte abriu um enigma que continua desafiando os poderosos do mundo? Para responder a essas perguntas, voltamos ao dia 10 de agosto de 2019, quando Jeffrey Epstein morreu. Vamos começar. Jeffrey Epstein sempre esteve envolto em uma aura de mistério, em parte porque ele mesmo incentivava versões contraditórias sobre suas origens. Ele nasceu em 20 de janeiro de 1953 no Brooklyn, em Nova York, e dizia vir de uma família judia de classe média, com uma mãe dedicada e um pai que, segundo ele mesmo, trabalhou a vida toda. No departamento de parques, órgão responsável por todos os parques, áreas de lazer e espaços verdes da cidade. Porém, os registros indicam que ele ficou lá só alguns meses. Seus primeiros anos mostraram características que o marcariam: inteligência, autoconfiança e facilidade para atrair pessoas. Sua juventude é particularmente marcada por enigmas. Em 1969, ele começou os estudos universitários que nunca concluiu, embora em 1974 tenha conseguido algo impensável: tornar-se professor de matemática e física na prestigiada Dalton School, em Manhattan. Donald Barr, o diretor, duvidou da falta de diploma dele, mas ao conhecê-lo encontrou um jovem brilhante, carismático e seguro de si mesmo. Epstein tinha um estilo informal que encantava os alunos. Décadas depois, muitos deles denunciariam que ele ultrapassava limites, com comentários inadequados e uma proximidade excessiva com as alunas. Nunca houve denúncias formais, mas em 1976 ele foi afastado por baixo desempenho. Sua passagem por Dalton, de qualquer forma, foi decisiva. Lá ele conheceu os filhos de Adam Greenberg, diretor executivo de Bear Stearns, um dos bancos de investimento global mais reconhecidos. Epstein manobrou para se apresentar a ele, exibindo todo o seu magnetismo. Greenberg ficou tão impressionado que o contratou como assistente júnior. Apesar da sua falta de formação, Epstein subiu de cargo com uma velocidade incomum. Ele unia seu talento autodidata em matemática a uma surpreendente confiança em temas que pouco conhecia. Em poucos meses, ele já estava assessorando clientes milionários, conversando com eles como um igual. Em 1980, ele foi nomeado sócio limitado, um cargo raro para alguém tão inexperiente. Mas sua ascensão não dissipou o mistério. Em 1981, ele deixou a Stearns abruptamente. Mencionaram irregularidades e violações internas, mas nunca houve acusações. Epstein simplesmente se reinventou novamente. Fundou a Intercontinental Asset Group Incorporated, uma consultoria dedicada a recuperar dinheiro perdido por investidores enganados. Ele se definia como caçador de recompensas das finanças. Um dos primeiros casos notórios foi o de Ana Obregon, que buscava recuperar uma fortuna da família presa em uma fraude. Epstein conseguiu isso por meio de métodos nunca esclarecidos, e ela o conectou com figuras do mundo do entretenimento. Um mundo onde seu nome ganharia cada vez mais força. E bem antes de mergulhar nesse universo de glamour, apareceu em sua vida o homem que o catapultaria ao topo. Nos anos 80,
Epstein já era bem recebido por milionários, embora sua empresa seguisse tão enigmática quanto ele. Ele não tinha escritórios, não aparecia na mídia e ninguém sabia ao certo quem eram seus clientes. Mesmo assim, ele lucrava cada vez mais e agia como se fosse mais poderoso do que era. Apartamentos caros, restaurantes exclusivos e uma vida social que alimentava sua lenda. Nesse período, ele começou a viajar pelo mundo. Ele usava passaporte austríaco falso, hospedava-se em hotéis de luxo e fazia contatos com banqueiros e executivos europeus e asiáticos. Assim, ele se tornou uma figura discreta, mas útil para pessoas influentes e outras, nem tão transparentes assim. Mas o verdadeiro salto veio pelas mãos de Steven Hoffenberg, fundador da Towers Financial Corporation. No primeiro encontro deles, Hoffenberg mostrou a ele como gerar dinheiro operando no limite da legalidade, sem deixar rastros. Ele não hesitou, deixou sua empresa, tornou-se consultor, ganhou escritórios no exclusivo Beller Houses e um ótimo salário, retribuindo à altura. Em pouco tempo, ele encantou Wall Street, superando até mesmo os yuppies que dominavam a cena. Para viajar, ele usava o jato particular de Hoffenberg, o que abriu para Epstein um mundo ainda mais amplo. Essa proximidade com o poder o levou a fundar, em 1988, a J. Epstein Company. Sua nova promessa era trabalhar apenas com clientes extremamente ricos, $1 bilhão no mínimo. Hoffenberg o conectou com um deles, Leslie Wexner, diretor da Abercrombie, Fitch e Victoria's Secret. Wexner se encantou já no primeiro encontro e passou a ele o controle de suas contas pessoais. Mais tarde, também lhe deu uma mansão na Rua 71 em Nova York. Em poucos anos, Epstein se tornou seu braço direito absoluto. Essa confiança o permitiu circular entre figuras da moda. Ele costumava se apresentar como caça-talentos da Victoria's Secret, o que lhe dava acesso a jovens que facilmente caíam em seu charme. Ninguém dizia nada, o dinheiro e a aparência encobriam tudo. Mas em 1993 a bolha quase estourou. Descobriu-se que a Tower Financial havia montado o maior esquema Ponzi da história dos Estados Unidos. Hoffenberg acusou Epstein de ser peça-chave na fraude, o mentor, mas, como ele havia deixado a empresa anos antes e não havia documentação que o envolvesse, saiu ileso e, longe de cair, Epstein saiu favorecido com o apoio de Wexner. Ele já tinha dinheiro, poder e influência, sentindo-se intocável por ora. No fim dos anos 90, Jeffrey Epstein já era influente entre os poderosos com o apoio de Wexner. Fazia negócios com as elites globais e viajava entre Nova York e Palm Beach em seu jato particular. Seu patrimônio crescia sem limites. Ele tinha várias mansões, apartamentos e, desde 1998, uma ilha nas Ilhas Virgens chamada Little St. James, embora ele a tenha rebatizado de Little St. Jeff. À primeira vista parecia um paraíso, mas também era refúgio fiscal para grandes investidores. Lá ele instalou empresas de fachada e, com o tempo, ampliou a infraestrutura. Pieres, cabanas, piscinas, quadras de tênis, um heliporto e até um misterioso edifício em forma de templo que alimentou todo tipo de rumores. O fato é que, na ilha, ele organizava festas exuberantes, às quais compareciam pessoas influentes demais para fazer perguntas incômodas. Sua rede de contatos se multiplicou. Além de executivos e ganhadores, passou a ser fotografado com estrelas de Hollywood, do esporte, da moda, gastronomia e, sobretudo, políticos. Um dos seus laços mais fortes foi com o então presidente Bill Clinton. Com sua ajuda, Epstein visitou a Casa Branca várias vezes e depois emprestou seu jato particular para viagens beneficentes após Clinton deixar o cargo. Ele também era frequentemente visto ao lado do empresário Donald Trump, figura do jet set que ainda não pensava em ser presidente. Eles se encontravam em eventos públicos e no Clube Mar-a-Lago, propriedade do magnata. O relacionamento deles durou até o começo dos anos 2000, quando deixaram de aparecer juntos. Mesmo assim, seus nomes se cruzariam novamente nas manchetes anos depois. Mencionar os tempos de glória de Epstein exige analisar uma peça-chave de suas ações. Ghislaine Maxwell, filha do magnata britânico Robert Maxwell, foi para os Estados Unidos após os escândalos financeiros que seguiram a morte do pai. Lá ela conheceu Epstein. Após um breve romance, tornaram-se parceiros inseparáveis.
Maxwell administrava a equipe, resolvia conflitos e o introduzia em círculos aristocráticos, era sua mão direita, seu confidente e, como se saberia anos depois, uma peça-chave no recrutamento das jovens que o empresário explorava no final dos anos 90, Epstein parecia invencível. Ele tinha dinheiro, prestígio, contatos e uma aura intocável que ninguém se atrevia a desafiar, até que surgiram as primeiras denúncias. A impunidade do empresário começou a ruir. Em outubro de 2005, uma mulher foi à polícia de Palm Beach com uma denúncia grave. Sua enteada, de 14 anos, havia recebido dinheiro para fazer massagens em um homem de 50 anos em uma mansão, onde foi obrigada a se despir, e recebeu uma proposta inapropriada. Ao perguntarem o endereço, a jovem apontou para a residência mais ostentosa da cidade, propriedade do próprio Jeffrey Epstein. A polícia não ignorava o poder e a influência do suspeito, que tinha recursos de sobra para contratar os melhores advogados do mundo. Então foi iniciada uma investigação cautelosa, mais parecida com uma tarefa de espionagem. Oficiais gravaram ocultamente, recuperaram vídeos de jovens entrando e saindo da mansão e vigiaram a residência 24 horas. Logo encontraram e falaram com mais de 40 meninas, quase todas menores e de famílias humildes. Elas eram levadas com a promessa de receber dinheiro para fazer massagens no próprio Epstein. Durante as sessões, ele oferecia mais dinheiro por encontros íntimos e, para quem aceitava, pagava mais ainda se recrutassem outras vítimas. Diante das provas, a polícia identificou graves acusações de abuso de menores e tráfico. Um juiz autorizou um mandado de busca, mas quando os agentes revistaram a mansão de Epstein, não encontraram rastros de computadores, documentos incriminadores, nem vídeos de segurança. As evidências foram eliminadas e ele ainda se recusou a continuar a investigação. Irritado, o chefe de polícia de Palm Beach acionou o FBI, que iniciou a Operação Leap Year. Antes de acessar as provas locais, vieram à tona denúncias anteriores que datavam de 7 anos atrás e que sempre haviam sido encobertas. O FBI disse que houve tentativas de extorsão e adulteração de provas, mas o caso foi parar na justiça. Também atraiu a atenção da mídia. Uma das figuras mais poderosas dos Estados Unidos estava prestes a cair, mas essa queda não aconteceu. Naquele momento, Epstein contratou uma equipe de defesa liderada por Alan Dershowitz e Kenneth Stark, dois dos advogados mais implacáveis dos Estados Unidos. Em 2007, ele negociou um acordo inédito com o procurador federal da Flórida, Alexander Acosta, um pacto de não processamento federal. Foi selado em segredo, sem informar as vítimas, ou seja, um procedimento ilegal. Assim, o empresário admitiu a acusação de solicitação de prostituição e foi condenado a apenas 18 meses de prisão. Ele prometeu se registrar no cadastro de agressores sexuais. Por sua vez, ele fez acordos financeiros com as famílias das vítimas e garantiu que nenhum de seus contatos mencionados no processo recebesse imunidade. A decisão impactou a opinião pública e gerou polêmica, que cresceu ao se revelarem os privilégios dele na prisão. Palm Beach County Stockade. Ele estava em um pavilhão separado, tinha televisão e podia receber visitas ilimitadas. Após 3 meses, ele teve uma autorização atípica. Durante 12 horas, 6 dias por semana, ele podia trabalhar em seus escritórios. Após 13 meses preso, foi solto por bom comportamento. Ele deveria passar 1 ano em prisão domiciliar, mas logo já viajava como se nada tivesse ocorrido. O desenrolar desses acontecimentos convenceu a todos de que Jeffrey Epstein realmente era intocável. Parecia que nenhum dos seus crimes, nenhuma denúncia, podia derrotá-lo, até que veio à tona. Vieram à tona segredos ainda mais indescritíveis e surgiram novas acusações, das quais ele já não poderia escapar. Em 2011, enquanto Jeffrey Epstein seguia com seus negócios e festas, alguns meios independentes investigaram a proteção política que o protegia. As revelações mais importantes vieram em 2015 com Virginia Giuffre. Ela conheceu Epstein no ano 2000, quando tinha 16 anos, enquanto trabalhava em Mar-a-Lago. Maxwell lhe ofereceu emprego como massagista para aumentar sua renda, e Giuffre foi até a mansão de Palm Beach, onde foi vítima da conduta lasciva do empresário. Mas o horror não parou aí. Epstein e Maxwell a levaram para Londres e a apresentaram ao príncipe André, segundo filho da rainha Isabel da Inglaterra, que também se aproveitou dela.
Geoffrey percebeu que essa situação se repetia com muitas outras jovens. Assim, ele revelou a pior verdade. O empresário não agia sozinho, mas liderava uma rede de tráfico de pessoas. Os depoimentos de Geoffrey ganharam muita força graças ao movimento Me Too. Por sua vez, a jornalista Julie K. Brown, do Miami Herald, publicou a série de investigação Perversions of Justice. Trabalho lançou luz sobre os casos que haviam sido encobertos e detalhou como Epstein havia recebido proteção das mais altas esferas do poder. As evidências já eram impossíveis de ignorar. A polêmica aumentou nessa mesma época. Acosta, promotor da Flórida, foi nomeado secretário do Trabalho por Trump. A opinião pública se perguntava como alguém envolvido em um encobrimento dessa magnitude conseguia um cargo federal por pressão política. Acosta acabaria deixando o cargo e deu uma coletiva de imprensa na qual contou que havia negociado um acordo indulgente porque recebeu ordens de altos funcionários do governo. Disseram a ele que Epstein era uma pessoa importante para eles e, na verdade, revelaram que ele pertencia ao serviço de inteligência Epstein. Desta vez, ele não teve escapatória. Em 6 de julho de 2019, ele foi preso no aeroporto de Teterboro, em Nova Jersey. Ele foi acusado de tráfico de menores e conspiração para tráfico, crimes bem mais graves que os anteriores. Também foi autorizada uma nova busca, agora em sua mansão em Manhattan. Os agentes encontraram passaportes, dinheiro, diamantes, listas de contatos, registros de voo e, principalmente, fotos explícitas de menores. Diante de tamanha quantidade de provas, Epstein foi preso no Centro Metropolitano de Manhattan, uma prisão federal onde também esteve detido o chefão do tráfico Joaquim El Chapo. Guzmán estava pronto para pagar uma fiança de 600 milhões de dólares, mas o juiz Richard Berman a recusou e determinou que ele representava um perigo para a comunidade e havia risco extremo de fuga. Após anos de impunidade, Epstein estava preso. Agora ele teria que esperar por um julgamento que, diziam, poderia ser ainda mais midiático que o de O.J. Simpson. Mas isso não tranquilizou as vítimas. No início, a segunda vez de Epstein na prisão parecia com a primeira. Ele pôde se reunir com advogados e psicólogos em uma sala de conferências. Assim tentava continuar com seus negócios. Isso mudou poucos dias depois. Em 24 de julho de 2019, Epstein foi encontrado quase inconsciente no chão de sua cela, com marcas no pescoço. Ninguém soube ao certo a causa e 2 teorias foram levantadas. Ou ele tentou tirar a própria vida, ou foi agredido por seu companheiro de cela, Nicolás Tartaglione, um ex-policial acusado de homicídios. O empresário disse não se lembrar do que havia acontecido. Tartaglione negou tê-lo atacado. Para evitar que isso se repetisse ou piorasse, Epstein foi colocado sob vigilância, sendo essencial mantê-lo vivo para o julgamento futuro. Ele não só poderia receber uma condenação exemplar, como também seria a chave para deter e condenar outros poderosos que se achavam impunes. Mas a segurança foi negligenciada e aconteceu o que todos temiam. E é assim que nossa história volta ao começo. 9 de agosto de 2019, um dia antes dos acontecimentos, Epstein parecia decidido a mudar um pouco sua situação. Ele se reuniu durante horas com seus advogados, discutindo estratégias para pedir prisão domiciliar, segundo eles disseram. Mais tarde, o empresário parecia frustrado, mas lúcido. À tarde, pediu para ligar para sua mãe. Nenhum guarda lembrou que ela havia morrido anos antes. Na verdade, ele ligou para Karina Yuliak, sua namorada na época. Depois, ele foi transferido para a cela 220, onde ficou sozinho. Tartaglione havia sido levado ao tribunal para comparecer diante de um juiz e então chegou a noite. Epstein deveria ser vigiado por 2 guardas que se revezavam, Toba Noel e Michael Thomas, mas nenhum dos 2 esteve lá até os primeiros minutos do dia 10 de agosto. Eram 6h30 quando os guardas chegaram à cela e encontraram o empresário caído no chão, inconsciente, com um pedaço de lençol em volta do pescoço. Ele foi levado ao Hospital New York Presbyterian Lower Manhattan, mas não foi possível reverter a situação. Aos 66 anos, Jeffrey Epstein foi declarado morto. A julgar pela forma como foi encontrado, o empresário havia tirado a própria vida. No entanto, o mistério estava apenas começando. O falecimento repentino de Epstein surpreendeu e indignou o mundo. A autópsia, realizada pelo Instituto Médico Legal de Nova York,
revelou que seu pescoço apresentava fraturas em vários lugares. Isso indicava que ele teria cometido suicídio por enforcamento. Esses dados oficiais não tranquilizaram a opinião pública. Uma parte achou que ele realmente havia atentado contra a própria vida devido à pressão extrema, mas a grande maioria não acreditou totalmente nisso. Yuliak disse que, ao falar com ele no dia anterior, não o achou desesperado. Assim surgiram várias teorias. Suspeitou-se que sua morte havia sido orquestrada por alguns de seus clientes ou amigos poderosos para silenciá-lo antes que ele fosse ao tribunal. Devotos de teorias da conspiração acusavam figuras da elite mundial de cometer atos inconfessáveis contra crianças. Trump abordou o tema e apontou Clinton como principal suspeito de uma rede assim. Ele recordou a amizade entre eles, citando as viagens do ex-presidente no jato do empresário. O maremoto de teorias tentou ser contrabalançado pelo relatório do inspetor-geral do Departamento de Correções. O pessoal da prisão foi responsabilizado por má conduta e negligência. Thomas e Noel foram formalmente acusados de falsificar registros para justificar que haviam realizado essas inspeções. No entanto, eles chegaram a um acordo de acusação adiada, ou seja, podem evitar uma condenação se cumprirem as condições. Por outro lado, foi comprovado que naquela noite as câmeras de segurança não estavam funcionando. Longe de esclarecer algo, o relatório aumentou as suspeitas. Médicos legistas independentes questionaram os resultados da autópsia, alegando características mais compatíveis com estrangulamento homicida. Assim, muitos especularam sobre a intervenção de um matador de aluguel a serviço de algum figurão e com a colaboração das autoridades penitenciárias. Ainda assim, o relatório ressalta que não encontrou evidências que contradigam as conclusões do FBI e do legista. Enquanto as hipóteses se espalhavam rapidamente, a justiça voltou sua atenção para Maxwell. A principal parceira de Epstein foi presa e logo ficou comprovado que ela era responsável por recrutar as jovens. Para que o empresário se aproveitasse delas, ela foi condenada a 20 anos de prisão e depois alegou que seu encarceramento era inconstitucional e que a usavam como bode expiatório. Nada impediu que até hoje ela permaneça presa, cercada por teorias e prisões. Não havia dúvida. O caso Epstein estava longe de acabar. Jeffrey Epstein morreu em 2019, mas o caso segue em destaque. Em janeiro de 2024, a Justiça desclassificou documentos que incluíam uma enorme e já lendária lista de nomes mencionados em depoimentos. Assim, reacendeu suspeitas e trouxe o caso ao centro do debate. Trump, em seu segundo mandato como presidente, inicialmente tentou impedir a divulgação da lista, mas acabou assinando uma medida que obriga à publicação dos arquivos. Da mesma forma, Ghislaine Maxwell voltou a aparecer em cena, afirmando que muitos vínculos haviam sido mal interpretados. Bill Clinton afirmou ser amigo dela, não de Epstein, e garantiu que nunca se envolveu nos crimes. Por sua vez, o príncipe André teve que dar explicações em uma entrevista autorizada pela própria rainha. Negou conhecer e afirmou que a foto com ela pode ter sido manipulada. Nada disso impediu que sua imagem desabasse, até mesmo dentro da realeza. Em 2025, seu irmão, o rei Charles III, tirou dele o título de príncipe e o posto de duque de York. Por outro lado, o vínculo com Trump ainda gera dúvidas. Os atos de Epstein impactaram permanentemente suas vítimas. A maioria aceitou receber compensações financeiras por meio de um fundo especial criado após a morte do empresário. No entanto, outras recusaram e continuam litigando contra o patrimônio de Epstein, Maxwell e terceiros, que foram cúmplices ou facilitadores. Vale lembrar de Jeffrey, que foi fundamental na investigação. Na época, ela fugiu, formou família na Austrália, mas depois ficou cercada por terroristas. Em março de 2025, ela sofreu um acidente de carro. Ela enviou uma mensagem dizendo que foi agredida, ficou com hematomas e estava com insuficiência renal, por isso lhe deram apenas 4 dias de vida. Ela sobreviveu, mas em 25 de abril tirou a própria vida. Isso gerou teorias da conspiração semelhantes às da morte de Epstein. De qualquer forma, nada conseguiu calar Jeffrey. Ele já havia preparado suas memórias, que foram publicadas póstumamente. Ninguém é dona de mim. Uma memória de sobrevivência, abuso e luta por justiça.
Em suas páginas, ele dá detalhes do inferno que atravessou por culpa do empresário. O escândalo de Jeffrey Epstein segue gerando atenção. Mostra como o dinheiro, a impunidade e as redes de poder podem criar monstros à luz do dia. Mais que a história de um homem ambicioso, é a análise de um sistema que permitiu sua ascensão, atuação e sumiço, sem que saibamos toda a verdade até hoje. E, acima de tudo, nos lembra que sob o brilho do sonho americano pode se esconder o mais sombrio dos pesadelos.